Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Espero que vocês tenham aprendido muito no nosso primeiro módulo, tá bom? E tô muito feliz pela interação e pela busca aí de conteúdo nas mensagens, nos e-mails. Muito feliz com o resultado do que o Conude está proporcionando para vocês, certo? Hoje vamos dar início ao segundo módulo. E agora que vocês já conseguem, né, distinguir o que é que acontece no corpo de um paciente que não tem diabetes para um corpo de um paciente que tem diabetes, qual a diferença dos tipos da doença, né? O que é que metabolicamente diferencia os tipos de diabetes? Fica mais fácil da gente avançar no curso e vocês vão entender o quão importante é vocês entenderem essa metabologia da doença previamente para depois a gente avançar aí nos outros aspectos importantes do curso. Por exemplo, a gente vai voltar lá para falar da insulina, do papel da insulina, da resistência à insulina e vamos associar isso, por exemplo, a sinais clínicos do meu paciente. Então, entender o metabolismo da doença é uma parte assim essencial e básica para qualquer profissional, tá certo? Mas vamos deixar de enrolação e vamos começar nosso módulo 2. Nesse módulo, vamos começar a montar nosso consultório, beleza? Vamos começar a preparar o meu consultório e a me preparar para receber esse paciente. Então, no consultório, todo nutricionista, ele usa um norteador de consulta. O que é o nosso norteador de consulta? A minha anamnese nutricional, o meu protocolo de atendimento. E hoje nós vamos aprender como montar uma anamnese eficaz. Vamos aprender como avaliar sinais e sintomas e prática de exercício físico para pacientes com diabetes. E isso irá implicar diretamente na minha prescrição, né? Uma vez que prática de exercício vai aí corresponder à necessidade energética do meu paciente, os sinais e sintomas, a gente vai conseguir identificar deficiências nutricionais ou descontrole metabólico desse paciente, e aí vale destacar que nós estamos falando de pacientes com diabetes e por mais que em alguns momentos a gente aborde deficiências nutricionais que têm sinais específicos para a população geral, nós estamos sempre focando nos pacientes com diabetes. E vamos aprender também a como avaliar a ingestão alimentar desse paciente. Então, durante esse período de formação, né, e de clínica com pacientes com diabetes, eu tenho percebido que coletar informações de pacientes com diabetes, principalmente pela faixa etária da população acometida com essa doença, principalmente a diabetes tipo 2, e toda a carga cultural, social que o paciente traz sobre sua vida é muito importante. Então, como eu vou coletar essa informação, o que eu vou coletar essa informação e o que é que eu vou fazer com a informação que eu tenho. Esses três pilares, eles são muito importantes para o consultório nutricional. Ele é muito importante porque são eles que vão nortear a conduta e eles vão ser preditores principais da adesão do paciente ao plano alimentar. Então vamos lá, dar início à nossa aula 1. O que não pode faltar na minha ficha de anamnese nutricional? Então, antes da gente aprender a montar a ficha, eu trago para vocês aqui um conceito muito interessante da American Diet Association, que traz que a avaliação nutricional é um processo sistemático de coleta e interpretação de informações que vão nortear, né, a tomada de decisões a respeito
da saúde do paciente e as causas dos problemas atrelados à saúde que estão associados à nutrição, que afeta aí esse indivíduo. Então, a avaliação nutricional, ela é um processo sistemático. Então, se eu falo que é um processo sistemático, é um processo onde, desde o meu bom dia, qual o seu nome, até minha prescrição, precisa ser pensado. Então, quando eu faço a minha ficha nutricional, e aí, pessoal, eu chamo muito a atenção de vocês para esse momento, porque muitas vezes o profissional, a gente fica preocupado com contar o carboidrato da dieta, a gente fica preocupado em bater micronutrientes, só que no consultório, no dia a dia, no cara a cara com o paciente, o nortear da consulta vai ser assim um divisor de águas entre adesão e não adesão ao plano alimentar. Não é se você bateu o teor de cálcio, se você bateu o teor de ferro que vai me dizer isso. O que vai dizer se o teu paciente vai aderir ao teu plano é: esse plano atende às necessidades nutricionais e foi elaborado com base em informações sistematicamente coletadas que nortearam a elaboração desse plano. Isso aí é muito importante, tá certo? E esse processo sistematizado de avaliação nutricional é quem vai me proporcionar uma avaliação nutricional de qualidade, certo? Quem vai me proporcionar uma tomada de decisão centrada no indivíduo, e aí eu chamo a atenção para essa situação. Hoje já é consenso de que a tomada de decisão, a conduta dietoterápica para o paciente com diabetes, ela é centrada na pessoa. Então, quem vai me dizer quem é aquela pessoa que está sentada à minha frente no meu consultório é a minha anamnese nutricional. Vocês estão vendo o quão importante é esse momento da consulta e que às vezes o profissional passa batido porque está preocupado com a antropometria, porque está preocupado com a prescrição, e a gente precisa focar nossa ideia e focar nossa energia para esse momento da consulta. É essa avaliação sistematizada que vai me permitir que ao longo do percurso eu mude o plano alimentar. É ela quem vai me dizer: olha, se eu retomo algumas informações necessárias, e vocês vão aprender também o que é que eu pergunto na primeira consulta e o que é que eu retomo nos retornos. O que é que eu confirmo? Tem necessidade de confirmar alguma informação, principalmente informação social, informação econômica? Teria essa necessidade de retomar essas informações com o meu paciente? Mas quando você faz e elabora a sua anamnese pensando nesse público, você consegue identificar quais são essas principais informações e o que é que precisam ser retomados, e a gente vai aprender isso mais para frente. Essa ficha, ela consegue fazer com que o profissional coloque o paciente no centro da tomada de decisão, que promova autonomia ao paciente, mas que ao mesmo tempo não remove a autonomia de quem está avaliando. Pelo contrário, vai incentivar o profissional, o julgamento do profissional e a tomada de decisões em todas as etapas. Então, é uma ferramenta, pessoal, que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito prazer, porque é a anamnese nutricional, é a ficha de avaliação nutricional que vai dizer assim: segue por esse caminho que esse caminho vai dar certo. Então, vamos lá. Pensando no que a gente falou da anamnese nutricional, do paciente no centro da conduta, né? O paciente, ele é o principal membro, vamos dizer assim, daquela equipe ali.
Só que se a gente parar para pensar, o indivíduo, né, o paciente, ele tem vários fatores que podem interagir entre eles e interferir diretamente na adesão desse paciente ao plano alimentar. Dentre esses fatores, a gente pode destacar aspectos sociais, aspectos culturais, e nesse momento eu já vou ficar pedindo a vocês que se vocês já têm a ficha, né, a anamnese de vocês para pacientes com diabetes pronta, ou para um público geral, retome no material de atendimento de vocês. Se for por software, veja o que o software pede e vamos pensar focado nesses pacientes com diabetes. Quais aspectos sociais e culturais para você acredita que pode interferir aí na adesão desse paciente ao plano alimentar, certo? Então, vão pensando aí que a gente vai elaborar essa ficha de anamnese juntos lá no final do curso, tá bom? Lá no final do módulo. Então, os aspectos sociais e aspectos culturais. Um aspecto muito importante que é o estágio motivacional, eu vou trabalhar um pouco com vocês como utilizar o modelo transteórico nessa população, mas é você identificar em que estágio, em que fase está esse paciente para que eu consiga direcionar a minha conduta para aquele momento, tá bom? Aspectos nutricionais mesmo. O que é que meu paciente precisa nutricionalmente falando, que vão ser percebidos pelos sinais e sintomas e que vão ser confirmados, por exemplo, pelos exames bioquímicos, certo? Ou que não são confirmados em possível deficiência nos exames bioquímicos, mas que os sinais clínicos de deficiência eles já estão sendo observados. E aí a gente precisa lembrar da biodisponibilidade de nutrientes, tá? A gente volta lá para a base do curso da nutrição e pensa na biodisponibilidade dos nutrientes. Em que região do país meu paciente está? E isso, atualmente, com os atendimentos online, é muito importante porque a gente tem um nutricionista aqui de Sergipe atendendo pacientes que moram em Brasília, pacientes que moram no Mato Grosso, que são hábitos de vida e disponibilidade de alimentos totalmente diferentes. Então, em que região meu paciente está? A região, ela vai implicar, por exemplo, quais alimentos estão mais disponíveis, é mais fácil o acesso, dependendo do aspecto social do meu paciente. Esses dois fatores eles vão estar muito ligados, aspectos sociais e regionalidade. Aspectos culturais e regionalidade, tá certo? Uma outra coisa muito importante é quem prepara as refeições do meu paciente. Então, você tem o paciente no centro da consulta, mas você tem fatores muito modificáveis e muito peculiares que norteiam a vida desse paciente. Se eu pego um paciente que eu não me atento a esses outros determinados fatores, qual a probabilidade de eu elaborar um plano alimentar que esse paciente vai aderir ao plano de uma forma a ele fidelizar a minha consulta, a minha conduta e a gente conseguir proporcionar a esse paciente um controle metabólico. E aí eu chamo a atenção de vocês, não é um controle glicêmico, é um controle metabólico, certo? Então, nesse contexto de vários fatores interferindo no ser principal do consultório, que é o paciente, hoje a gente tem uma profissão, né? Vamos dizer assim, uma extensão, de repente pode falar isso, uma especialização do nutricionista ou de outros profissionais, que é o educador em diabetes. Esse profissional ele é muito importante no processo de fazer o paciente entender o que é a doença
e como esses aspectos podem ser trabalhados nesse paciente. Então, o nutricionista clínico, junto com o educador em diabetes, ele tem esse plus muito importante, que é essa pessoa que vai fazer o paciente compreender o que é a doença. Se eu tenho um paciente que entende o que é a doença, um nutricionista no consultório que considera todos esses aspectos, eu tenho uma maior probabilidade de adesão ao plano alimentar. E eu consigo ter também metas mais tangíveis, mais atingíveis, que vão ser mais fáceis para o meu paciente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem um paciente de 60 anos que mora aqui em Sergipe, na zona rural de Sergipe. Então, você tem aspectos sociais e aspectos culturais. Esse paciente descobriu o diagnóstico de diabetes há 2 anos e vem bem descompensado. Ele tem 60 anos, mora na zona rural, trabalha na zona rural e ele mesmo prepara as refeições dele. A gente sabe que a zona rural aqui de Sergipe, a região dele é mais seca, então a seca ela vai se destacar aqui na regionalidade. Esse paciente ninguém norteou o que é que ele vai comer, o que ele vai deixar de comer, mas ele está muito preocupado com a doença. Então ele está num estágio motivacional de que assim, ele quer fazer sim e o que você orientar ele vai fazer. Beleza. E eu vi que esse paciente apresenta poucos sinais de deficiências nutricionais, mas que eu preciso atender, por exemplo, proteína, os macronutrientes e alguns nutrientes muito direcionados para paciente com diabetes, como vitamina C, zinco e vitamina D. E vitamina B12. Beleza. Se eu pego esse paciente de 60 anos com todas essas características e eu prescrevo para esse paciente que ele consuma de manhã um pote de iogurte natural com um punhado de castanha. Qual a probabilidade desse paciente aderir a meu plano alimentar? Se ele mora sozinho na zona rural e ele já está acostumado há 60 anos ele amanhecer e comer o aipinzinho dele que ele arranca lá na rocinha dele. A probabilidade é pequena. É uma mudança de vida, uma mudança de hábito muito brusca para um paciente que naquele momento não é o adequado para ele. Então, eu vou conseguir obter todas essas informações do meu paciente com a adequada ficha de anamnese. Então, vamos lá. Saímos do contexto do paciente ao centro da consulta e agora vamos pensar na consulta. E, ao mesmo tempo, vamos voltar para o paciente. Por quê? Eu tenho uma consulta que, economicamente, eu preciso que ela não seja tão demorada, né? Porque eu não tenho condições econômicas de pagar um aluguel de um espaço e demorar aí 2 horas para atender um paciente. Eu não vou conseguir pagar as contas do espaço, meu espaço vai fechar, meu consultório vai ser um fracasso. Que aí não vai ser um fracasso porque eu não sei, não vai ser um fracasso porque eu sou uma nutricionista ruim, não vai ser um fracasso porque eu não sei fazer uma prescrição adequada, não. É um fracasso porque eu não sei otimizar meu tempo de consulta para que eu tenha uma maior rotatividade de consultório. São aspectos diferentes. Beleza. Então, eu tenho uma consulta que ela é formada pela anamnese, avaliação física, antropometria, ingestão alimentar e interpretação de exames laboratoriais, que são os biomarcadores. Nossa, doutora, mas é muita coisa para eu fazer uma consulta. Eu não vou conseguir fazer isso em 1 hora. E o que é que acontece? Meu paciente fica ali e já se passaram 30 minutos de consulta e eu estou perguntando quais são os principais sintomas que a senhora tem. Deixa eu olhar seu olho. Você pode abrir aqui, você pode abrir. E meu paciente ele vai fadigando, ele vai estafando, ele vai cansando. Quando você chega ao final da consulta, que é quando você vai dar o feedback para o seu paciente ele está exausto. Ele vai ter uma menor adesão. Ele vai aprender menos o que você vai ensinar para o paciente.
Então, eu preciso ter estratégias que vão otimizar meu tempo de consulta sem fazer com que eu perca a qualidade do atendimento, sem fazer com que eu obtenha informações importantes que vão nortear a minha clínica. Se eu tenho um paciente com diabetes, gente, que ele já apresenta, por exemplo, acantose, esse paciente está com resistência à insulina, está com hiperinsulinemia. Não é necessário, então, eu estar tão preocupada em avaliar detalhes e fazer cálculos de índice Roma, índice Quick dos meus biomarcadores do meu paciente em consulta, porque a avaliação física do meu paciente já me mostrou isso. Então, eu não tenho essa necessidade naquele momento. Mas para eu ter essa habilidade, eu preciso trabalhar essa habilidade em mim e elaborar a minha anamnese de uma forma, minha ficha de atendimento nutricional, de uma forma que ela me mostre tudo isso no decorrer da consulta de uma forma leve. E que a gente precisa lembrar, e vocês vão ver mais na frente, nem toda informação precisa ser perguntada. A escuta ativa te permite obter informação, o olhar atento te permite obter informação. Então, a consulta nutricional completa, ela precisa ter esses 5 itens. Eu preciso saber quem é meu paciente, eu preciso fazer uma avaliação física do meu paciente, eu preciso avaliar a ingestão alimentar do meu paciente, preciso de uma antropometria do meu paciente, eu preciso de biomarcadores. Mas aí eu venho outro... Mas, doutora, agora a gente atende online, a gente não faz antropometria, você tem peso, você tem altura, que são 2 preditores muito importantes. Se eu tenho o peso, se eu tenho a altura do meu paciente com diabetes, se eu tenho exames laboratoriais que vão me nortear muitas informações importantes, e eu tenho uma boa ficha de anamnese que vai me dar muitas informações, eu tenho tudo o que eu preciso. Não preciso ter uma bioimpedância de R$150 mil dentro do meu consultório. Tá certo? É isso que eu preciso que vocês saiam dessa aula aprendendo. Então vamos lá, vamos para a prática. O nome anamnese, ele vem de ana, recordar, a origem grega, e mnesis, memória. Então é o paciente buscar na memória informações importantes que vão nortear a conduta do nutricionista. Só que vocês já brincaram com memória? Memória não é algo tão fácil para você recordar. E eu preciso fazer e ter gatilhos de fazer meu paciente recordar informações que são importantes para mim. É com a anamnese que eu vou fazer um levantamento detalhado de antecedentes fisiológicos, patológicos, socioeconômicos, culturais do paciente e dos seus familiares, por exemplo. E aí volta, professora, doutora, mas qual a importância dos seus familiares? A gente sabe que os fatores genéticos, a carga genética, os fatores genéticos, eles também estão associados com o pior prognóstico da doença. Então, é com essa anamnese que a gente vai obter informações importantes que vão nos permitir formular as hipóteses do nosso paciente, aí meu lado pesquisador fica aguçado. Diante das queixas dos meus pacientes, que na pesquisa a gente usa as informações previamente obtidas, nós vamos formular uma hipótese. Então, eu tenho um paciente, doutor, eu tô todos os dias, quando eu vou dormir, eu tô acordando muito para ir ao banheiro, isso não era comum. Tá? Durante o dia eu tô ficando meio tonto, meio assim, as vistas meio embaçadas. Eu tenho um conhecimento prévio, vocês já tiveram no módulo 1. Eu tenho essas queixas. Formulação de hipótese. Qual seria a hipótese desse paciente? Esse paciente está com hiperglicemia. Aumento da excreção urinária de glicose, por isso que ele está indo muito ao banheiro. Certo? Então, assim, é nessas queixas e nessas informações que a gente vai ter da anamnese que a gente consegue formular a hipótese e aí a gente vai só confirmando nossas hipóteses ao longo da consulta. E é também nesse primeiro momento, gente, que a gente vai conseguir fazer uma interação profissional-paciente, certo?
E aí eu chamo muito a atenção de vocês, porque nesse primeiro momento tem informações que são muito peculiares, delicadas. Tem informações que nem todo mundo vai se sentir à vontade em falar, mas que também o profissional ele precisa trabalhar nele a forma de perguntar, né? Então, é nesse primeiro momento que o paciente vai dizer, poxa, eu confio nesse cara. Ele me perguntou tudo. Ele não expressou nenhum susto, nenhuma expressão assim exagerada diante das minhas respostas. Ele me passou confiança no que ele falou. Então, assim, é muito importante, e eu vou frisar nisso até o final desse módulo inteiro, o quanto é importante elaborar uma adequada anamnese nutricional. É essa anamnese nutricional, pessoal, que vai permitir a sua conduta nutricional. E aí me vem uma questão chave. Como é que eu vou obter todas essas informações de um paciente com diabetes, otimizar tempo de consulta, se eu for pega de surpresa, por exemplo? Planejamento. Eu preciso ter planejado como vai ser meu consultório para um paciente com diabetes. O que é que vai ser feito na minha consulta? Como é que eu começo? Como é que eu termino? O que é que eu faço primeiro? O que é que eu faço depois? Será que isso tem diferença da ordem? Será que isso varia conforme o paciente? Tá certo? Então, é planejamento. E ao final do curso, né, especificamente ao final desse módulo, eu vou nortear vocês para que a gente consiga planejar a consulta de forma a otimizar o tempo de atendimento de consulta, de forma a você oferecer para o paciente um atendimento adequado e uma consulta que não seja exaustiva, tá bom? E aí, pensando em consulta, a gente pensa em consultório e a gente pensa em diferentes tipos de consultório, diferentes propostas, consultório online, presencial, consultório com mesa, consultório sem mesa. Então, tem várias modalidades de atendimento hoje muito interessantes, né? Mas que a partir do momento que a gente pensa em atender paciente com diabetes, a gente precisa entender alguns aspectos da própria doença que determinada modalidade de consultório pode ajudar ou pode dificultar esse atendimento. Por exemplo, para quem trabalha com pacientes com diabetes em postos de saúde, que trabalha aí pelo SUS, que faz os trabalhos em equipe, um consultório nutricional coletivo, mais, vamos dizer, mas não convencional, pode contribuir muito, principalmente no processo de educação. E aí, é uma coisa que me chama muito a atenção, como, dependendo da sua meta e do seu objetivo traçado com aquele paciente, que você vai ser observado ali, por exemplo, no estágio motivacional dele, pode ser que naquela primeira consulta você atendeu o paciente nesse consultório 1 aqui, que é uma mesa, o paciente do outro lado, você conseguiu obter todas as informações. Beleza, mas você, diante das informações que você conseguiu obter desse paciente nesse momento, você percebe que se você bater um papo com esse paciente num sofá, na próximo retorno, e explicar algumas coisas da doença para esse paciente que ele não sabe nada, ele foi recente diagnosticado, ele não sabe o que é insulina, ele não sabe o que a insulina faz no corpo dele, ele não sabe o que é resistência à insulina. Então, se você pega esse paciente e vai bater um papo e explicar tudo isso, isso facilita a adesão ao plano alimentar. Se você vai explicar a esse paciente, por exemplo, que ele pode consumir o cuscuz, e o que é o cuscuz, o que é o índice glicêmico, o que é uma carga glicêmica, ele vai facilitar o atendimento, vai facilitar a adesão ao plano alimentar. Então, a estrutura de consultório é algo que, eu sempre digo, é algo que não é engessado. É algo que você não pode dizer, hoje a melhor forma de você atender é um consultório sem mesa.
É um consultório sem mesa? Depende do público, depende de quem está do outro lado, depende do seu paciente. Então, se você tem um paciente que é mais reservado, que prefere manter essa relação profissional-paciente, o teu escritório com mesa ele vai facilitar a adesão do paciente ao plano alimentar, entendeu? Então, não adianta a gente querer estabelecer, né, aspectos para o paciente que não é da característica dele. E eu vou conseguir obter essas informações como, gente, uma boa ficha de anamnese nutricional. Então vamos lá. Na anamnese a gente precisa ter perguntas direcionadas ao paciente. E eu vou chamar muita atenção nisso, principalmente quem atende adolescentes, né? Pensando aí principalmente no diabetes tipo 1. E não vou deixar de sinalizar e relembrar o aumento dos diagnósticos de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Então, o direcionamento da pergunta ao paciente faz com que o paciente entenda que ele é o responsável por aquele momento, ele é responsável por aquela conduta, certo? Então, uma coisa que acontece muito em consultório é a esposa que vai entrar com o esposo que foi diagnosticado com diabetes. Eu, particularmente, em meu consultório, eu pergunto se o paciente quer, se o paciente concorda. E se ele concorda, é meio que eu isolo o acompanhante, é que esse paciente ele é uma pessoa sóbria, uma pessoa que sabe o que está falando e direciona sua consulta e seu atendimento para o seu paciente. Ele é a chave, ele é o centro da consulta. Uma outra coisa muito importante é explicar o porquê você está fazendo aquilo, o porquê da anamnese. O porquê você precisa saber as informações econômicas do paciente. Então, não é só você chegar, qual é a renda do senhor? Ele vai dizer, olha, essa mulher quer saber minha renda, vai aumentar a consulta? E aí, você vai dizer, não, ó, seu Antônio, eu preciso saber qual é a renda do senhor, porque é com base na sua renda que a gente vai nortear, aí vamos elaborar o plano alimentar, para não extrapolar muito da sua renda e isso acabar dificultando. Então, eu queria saber qual é a renda do senhor, quantas pessoas moram em sua casa, essa renda é ela sozinha para casa? E aí, nesse bate-papo, você vai obtendo informações importantes desse paciente, tá certo? Uma outra coisa muito importante, e aí, para quem tem filho aí pequeno, vai entender, lembrar, né? Quem já está em filho grande vai lembrar qual é a importância da rotina, né? Para um filho. É a criança saber o que acontece depois. A mesma coisa é um paciente no consultório. Ele precisa saber o que vai acontecer em seguida. Então, eu acabei de perguntar sobre características econômicas. Beleza. Agora eu vou perguntar sobre características, sinais e sintomas. Então, como é que eu vou sair da pergunta? Eu queria saber da sua renda e tal. E o senhor sente alguma coisa? Você percebe que tem uma quebra de raciocínio nesse meio termo? Então, se eu mudo minha estratégia de fala, seu Antônio, eu gostaria de saber quanto o senhor ganha. Qual é a sua renda, seu Antônio? Porque eu preciso saber dessa informação, porque essa renda eu vou elaborar o plano alimentar considerando sua renda, né? Para facilitar, para que não fique nada muito dispendioso para o senhor e tal. A gente vê as melhores estratégias. Ah, minha renda é X. Essa renda é a única renda da casa? Ah, é sim. Quantas pessoas moram em sua casa? Tanto. Seu Antônio, quanto o senhor gasta de medicação por mês? Tanto. E deixa eu falar, é o senhor que faz as compras? Ah, sou eu sim, minha mulher cozinha, mas eu que faço as compras. Qual é a média que o senhor assim tem para gastar por mês e tal, considerando todo mundo da casa e tal? Ah, eu tenho um X para gastar por mês com alimentação, considerando 5 pessoas em casa. Então, vamos supor, eu gasto R$2.000 de alimentação com 5 pessoas em casa. Já chama a sua atenção. Pô, R$2.000 de alimentação com os preços das coisas que estão hoje não é para 5 pessoas, contando que são 2 adolescentes que comem muito. Então, é sinal que a gente tem que fazer um plano alimentar com alimentos mais acessíveis. Pronto. Você precisa dizer isso para ele? Não. É uma sinalização sua, que você vai botar na sua ficha de anamnese. Na hora de pensar seu plano alimentar, você vai deixar isso muito bem sinalizado.
tá bom? Tá, seu Antônio, bacana, acho que assim fica mais fácil da gente fazer o plano alimentar pensando na sua renda. Ok. Seu Antônio, agora a gente sabe que a diabetes, ela ocasiona o aumento da glicose e isso faz vários sintomas. O que foi que o senhor estava sentindo ou tem sentindo atualmente para poder a gente ir observando se é sinal de uma glicose que está mais alta, que está mais baixa, uma deficiência nutricional. Aí eu vou fazer umas perguntinhas para o senhor para ver se o senhor tem alguns desses sintomas e o senhor vai me dizer se o senhor tem ou não e qual é a característica. O senhor sente tontura? Sente visão turva? Ah, sente muitos gases? Ai, sinto. Mas o senhor sente muitos gases quando come algum determinado alimento? Isso é constante? Isso é mais à noite? Isso é mais de dia? Tem algum horário específico? Então, assim, são formas de você perguntar isso ao paciente que vai deixando a consulta um bate-papo gostoso e você vai obtendo informações de uma forma leve e rápida, leve e rápida. Então, observe que rapidinho a gente conseguiu obter informações de características sociais, de sinais clínicos. Acho que o meu computador vai descarregar. Voltei. Foi só um. Ok. Meu computador ia descarregar. Então, vocês conseguem observar que de uma forma leve a gente consegue obter informações importantes, né, que vão nortear nossa consulta, nossa conduta, mas sem deixar a consulta exaustiva, né? E o paciente vai criando confiança, vai criando relacionamento, e a gente vai se entrosando para o boom final, que é o plano alimentar. Então, são frases, essa informação será útil para, eu preciso saber disso porque, eu gostaria de saber a respeito de, isso aí, agora eu vou perguntar ao senhor sobre o que o senhor consumiu, isso é importante, por isso eu preciso saber o que foi, como é o hábito alimentar do senhor, para que o plano alimentar já seja considerando o seu próprio hábito, para que não tenha mudanças drásticas na sua vida. Tá. Então, são informações que a gente vai buscando e dando para o paciente ao longo da consulta. E quem vai nortear isso muito bem é a nossa anamnese. Então, é o primeiro contato com o paciente. Informações podem ser obtidas sem ser perguntadas. Por exemplo, seu Antônio, qual é a sua renda? Ah, minha filha, eu ganho pouco. Ó, eu ganho R$2.000, mas 5 pessoas dentro de casa, dá pra quê? Ele já me respondeu a renda e quantas pessoas moram na casa. Eu não preciso mais perguntar quantas pessoas moram na casa. Mas eu posso perguntar, 5 pessoas, seu Antônio, mas só o senhor trabalha? Aí ele vai responder, só eu trabalho, minha mulher cuida da casa, os meninos é tudo novo, adolescente, não tá trabalhando ainda não, estão terminando os estudos. Você já sabe que só ele trabalha, só ele contribui a renda e que dessa galera 3 são adolescentes. Então, tem informações que você não precisa perguntar, você vai obter e você já marcou ali, você já pula aquela etapa com o seu paciente e otimiza o tempo. E é necessário repensar algumas questões que podem ativar gatilhos do meu paciente. Então, o que você mais gosta de comer? O que você não gosta de comer? De repente a gente pode mudar essa pergunta e pensar ela de uma forma, seu Antônio, o que é que o senhor acha? O que é que se eu colocar assim no seu plano alimentar, o senhor vai me dizer, doutor, eu não vou comer isso. Você observa que se eu pergunto assim, isso muda o contexto de eu perguntar, seu Antônio, o que é que você não gosta de comer? Ele vai me dizer, doutor, eu não gosto de comer beterraba, eu não gosto de comer não sei o quê. E isso vai fazendo uma lista muito grande. Mas se eu digo, seu Antônio, se eu não me diga aí uma coisa que se eu colocar na sua dieta, o senhor não vai comer. Nem adianta eu colocar que o senhor não vai comer. Ele vai dizer, jiló. Não bote jiló, que eu não gosto daquele negócio. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu não vou colocar. Não, os outros, não tem assim muita
que eu não tenho muita preferência, mas eu como. Já é uma forma da gente introduzir e variando o paladar daquele paciente. Se eu pergunto a um paciente, o que é que você mais gosta de comer? Ela vai dizer, uma torta de chocolate. Mas se eu pergunto ao paciente, seu Antônio, o que é que você prefere que eu deixe no seu plano alimentar? Que você vai me dizer assim, doutora, deixa isso pra mim todo dia, ou pelo menos 2 vezes na semana, eu gosto tanto e tal. Ai, doutora, um bolinho, uma fatiazinha de bolo pra eu comer com café no final da tarde. Então tá bom, senhor Antônio, mas eu vou deixar uma fatia de bolo e a gente vai otimizar isso para o senhor comer uma fatia de bolo no final da tarde, tudo bem? Tudo bem, doutor, então muito obrigada, porque eu não fico sem meu bolinho com café que a mulher faz no final da tarde. Vocês conseguem entender como muda o contexto de pergunta e resposta? Isso é muito interessante, essa mudança da estrutura de fala, na verdade, né? Quando a gente pergunta ao paciente, senhor Antônio, qual o objetivo do senhor estar aqui? Qual o objetivo da sua consulta? Ele vai dizer, doutor, é porque o médico falou que eu estou com diabetes, que eu tinha que vir no nutricionista. Se eu mudo e falo, senhor Antônio, agora me diga aí, por que é que o senhor está aqui me procurando? O que é que eu posso lhe ajudar? Vai ser uma forma mais leve e mais fácil do paciente falar. Ou se eu falo, senhor Antônio, me fala um pouco mais sobre o senhor. Quantos anos o senhor tem? Então já começa a obter informações de uma forma leve e fácil, onde vai fazer o paciente também descarregar toda a informação que ele tem e tudo o que eu preciso. Então o que é que não pode faltar, de uma forma geral, na anamnese? Um histórico socioeconômico e cultural, histórico familiar, histórico clínico, doenças pregressas, doenças atual, revisão dos sistemas corporais, então como um todo, trato gastrointestinal, urinário, visão, tudo. Histórico nutricional, histórico alimentar, que pode ser por recordatório de 24 horas, ou registro, ou um questionário de frequência alimentar, conforme for mais interessante. E a gente vai ver qual dos 3 usar em que situação, quando a gente falar da avaliação da ingestão alimentar, tá certo? Especificamente para o paciente com diabetes. Quais são as perguntas que eu preciso voltar agora na minha ficha e verificar se estão lá? Tipo do diabetes. Meu paciente é diabético tipo 1 ou tipo 2? Tempo de diagnóstico. Quanto tempo o meu paciente tem de diagnóstico? Por quê, pessoal? Já se sabe que o tempo de diagnóstico ele pode estar associado, por exemplo, ao aumento do percentual da hemoglobina glicada. Ele pode estar associado ao aumento do risco cardiovascular. Ele pode estar associado ao aumento da incidência de nefropatia diabética. E ele também, na prática clínica, ele está associado ao maior conhecimento da doença. Então, um paciente que tem 10 anos de diabetes, ele conhece o corpo dele diante dos hábitos de vida alimentares dele e já conhece muita coisa da doença. Entendeu? Então, assim, eu preciso ter essa informação de tempo de diagnóstico e conseguir linkar essa informação com os meus sinais e sintomas dos meus pacientes. Vocês vão ver quando a gente falar sobre isso lá no tópico na aula de avaliação física, né, que é a próxima aula. E vocês vão ver também quando a gente falar na interpretação de exames laboratoriais. Quais os medicamentos que esse paciente está usando, os hipoglicemiantes orais, para a gente conseguir identificar a família deles? E qual a importância para o nutricionista disso? Interação droga-medicamento, né? Quanto tempo de uso e dose de uso e como isso pode interferir na absorção de determinados nutrientes. Uso de insulina, e aí é imprescindível, não, quanto ele usa, se usa, quanto usa e quando usa. Então, o nutricionista ele precisa saber exatamente dessas informações. A renda familiar e a despesa média com alimentação. E aí eu volto a frisar isso. Perguntem isso ao paciente de vocês, porque
explicando ao paciente que é com base nessa renda e na despesa média com alimentação que você vai fazer um plano alimentar, o paciente ele vai abrir o jogo com você, confiando tranquilamente em dizer a renda dele, tá? Eu falo isso, gente, porque tem pessoas que não gostam mesmo de dizer quanto ganha. Então você pode até, vocês vão ver quando a gente for para a prática e fazer a anamnese, estabelecer de 1 a 2 salários mínimos, de 3 a 4, 4 a 5, mais que 10. Ou você pode deixar em aberto e deixar ele falar, tá bom? Outra coisa muito importante é a atividade profissional. Qual é a sua profissão? Que horas você entra no trabalho? Lá você passa muito tempo sentado? Tem geladeira onde a gente consiga levar algum lanche gelado? Teria a possibilidade de você comer? Você pode se levantar durante o período de trabalho, as horas de trabalho? Que horas é esse horário de almoço? Quanto tempo de almoço? Qual é a sua carga horária de trabalho? Isso é muito importante. Se a gente for pensar que a gente passa a maior parte das nossas 24 horas, a gente dorme e trabalha. Então, conhecer a vida profissional do meu paciente, ela vai ser um preditor muito importante. Como é que eu vou prescrever para um motorista de ônibus que ele consuma, sei lá, iogurte no lanche das 3, se ele não tem onde levar e a bolsa térmica não aguenta a temperatura para manter o iogurte geladinho? Ele é motorista aqui em Sergipe, calor de matar. Então, assim, tem certas informações que eu preciso ter muito mais do que peso e altura, muitas vezes, entendeu? E uma outra informação muito importante são os sintomas. E aí vocês vão ver mais na frente que existe uma diferença de sinais e sintomas. E o sintoma é muito importante porque eu preciso que o paciente me fale ele. Eu vou dar um spoilerzinho. Então, sinal eu consigo observar, é um sinal. Sintoma eu preciso que alguém me relate. Então, eu preciso colher dos meus pacientes que ele me informe os sintomas, porque os sintomas vão me dizer principalmente como é que está o controle metabólico do meu paciente. Então, sintomas é muito, muito importante, que é quem vai me dizer, ó, corre, ajusta logo que esse paciente está com hiperglicemia, esse paciente está oscilando, hiperglicemia, está tendo picos de hipo, e isso é perigoso. Bora ajustar isso logo. Então, é muito importante para pacientes com diabetes. E aí, vamos agora avançar montando a nossa anamnese específica para pacientes com diabetes. Essa aula vai ficar disponível, gratuita, mas montar essa anamnese junto comigo só para nossos queridos alunos do CONUD, certo? Se você quiser vir com a gente, montar essa anamnese juntas, você vai sair do CONUD com sua ficha de avaliação nutricional pronta, seu consultório preparado e você preparado para atender pacientes com diabetes. Corre, vamos, se inscreva no CONUD e vamos avançar aí nesse conhecimento.